Eu acredito que o objetivo da educação pública é de que qualquer criança tenha acesso à escola, porque é a única forma de dar as mesmas oportunidades para todos. Mas em algum momento, ela se desviou do seu caminho e chegou ao estágio crítico que está hoje. É a partir de uma educação de qualidade que um indivíduo consegue evoluir, tanto socialmente como economicamente. Mas mesmo sabendo dessa importância, eu sinto que as pessoas não estão dispostas a valorizá-la. São muitos os problemas que estão presentes na educação brasileira, especialmente na educação pública. Quando eu paro para pensar, eu vejo que o maior problema está na estrutura educacional brasileira, pois praticamente todos os que atuam na educação recebem baixos salários, e os professores frustrados com as dificuldades diárias ou que não nos entendem como alunos, muitas vezes nos tratando como um serviço que eles estão prestando e só isso, sem perceber que nós também temos nossos sentimentos, nós também temos os nossos problemas, além dos pais que não participam da educação dos filhos, entre muitos outros. Escola é um lugar muito importante para a nossa vida, é onde a gente passa a maior parte dela. Ela contribui para o nosso conhecimento, para a nossa formação, nosso convívio em sociedade, nossas experiências. E é onde você aprende a pensar, a questionar, ser uma pessoa crítica. A escola, para mim, é um lugar onde a gente consegue, além de aprender o básico, né, de matemática, ciências, inglês, língua portuguesa, artes, todas as matérias que a gente aprende conforme o tempo, a gente também aprende sobre o convívio em sociedade, porque ali a gente está com diversas pessoas de culturas diferentes, de religiões diferentes, raças, cores, costumes, é tudo diferente, é sempre bastante misturado, então você aprende bastante sobre o convívio com pessoas diferentes e como funciona a sociedade de verdade. A escola é meu lugar de encontro. A escola é o lugar onde eu sinto que estou viva, né? Eu trabalho na escola básica e quando eu vejo as crianças correndo, as crianças gritando, as crianças sorrindo, eu sinto que eu estou viva. Então, é um lugar onde tem vida. O papel da escola, para mim, é desenvolver pessoas. Embora não tenha acontecido, né, com muita frequência em algumas escolas. Mas eu sinto que desenvolver pessoas e ajudar essas pessoas a encontrar os seus projetos de vidas pessoais, né, que elas entrem numa busca e se descubra como pessoa quem eu quero ser, e a escola tem, né, deveria ter o papel de ajudar essas pessoas a se encontrarem. A escola tem como base nos formar seres não ignorantes, seres pensantes, com um senso crítico, que possam, no momento em que tiverem que escolher um governo para colocar ali no poder daquele país, saiba como de fato votar, não chegue lá e simplesmente vote em qualquer um, simplesmente porque aquilo entrou na sua cabeça e você gostou daquilo, então eu vou votar naquela pessoa. Onde começa tudo, a gente começa a aprender desde pequenininho quanto é 2 mais 2 e acaba aprendendo coisas que é inexplicável, tipo, você cria laços com pessoas, você tem um ensino básico da vida na escola. A escola pública, para mim, tem muitas vantagens, porém muitas desvantagens que acabam sendo muitas vezes maiores. As vantagens é que, diferente das escolas particulares, onde você provavelmente convive só com as pessoas que pagaram para estar ali, que são bastante privilegiadas, você convive com todo mundo, porque a escola pública, teoricamente, né, é para todo mundo. Então você convive com gays, convive com negros, convive com gente um pouco mais, com mais recurso financeiro, com menos recurso financeiro, e você vê como funciona realmente a sociedade, porque se você, a sociedade não é só uma parcela, sabe? É muita coisa, todo mundo é diferente. E na escola pública, essa, para mim, é a principal vantagem. Você convive com todo mundo, com todo tipo de coisa, e isso é incrível. Porém, tem as partes ruins, que são o ensino, que é bastante inferior, na minha opinião. Afinal, os professores não recebem praticamente nada, é uma miséria o salário deles.
e eles não pagam nem metade do que eles deveriam ser pagos para ensinar o que eles ensinam. E além de o conteúdo ser bastante fechado, tipo, passa esse caderninho, passa esse conteúdo, não faça isso, não faça aquilo. Eles não dão liberdade para o professor poder trabalhar da maneira que ele deseja e que talvez seja bem superior ao que ele passa por ser obrigado, né? É um serviço que o Estado fornece para qualquer criança, né, com a intenção de que qualquer criança tenha acesso à educação e à igualdade de oportunidades, mas não é isso que acontece. A gente vê a diferença entre o ensino da escola privada com a escola pública. Não que da escola pública seja ruim, mas tem uma grande defasagem no ensino. A escola pública, para mim, é um lugar cheio de alunos alienados, que fazem o que o governo quer, que muitas vezes não estão nem aí para nada, que às vezes alguns vão só porque recebem um Bolsa Família e não pode ter falta, tem que ter presença. São alunos que não buscam nada, que não têm vontade de ser nada, que têm sonhos frustrados. São professores que alguns não estão nem aí, só senta lá e nem lição chega a passar. Alguns professores até tentam e não conseguem, porque é muito difícil. Eu estou desde 32 anos há, acho que quase 20 anos, como gestor escolar. Já fui secretário de Educação, supervisor de ensino. Hoje eu sou o responsável na Prefeitura de São Paulo pelas atividades culturais que são oferecidas aos alunos. E às vezes eu assusto um pouco as pessoas, porque eu promovo eventos para levar os alunos no Teatro Municipal, para ouvir música clássica, para assistir obras literárias em teatro. E as pessoas muitas vezes não entendem, porque acham que pobre de escola pública não precisa disso. Eu acho isso muito estranho. E acho isso, quando eu aprendo, por exemplo, pelo exemplo, né, que eu vejo, eu conheci uma vez um secretário de educação muito conhecido, um político muito conhecido no Brasil, que na frente das câmeras ele dizia, ele tem vários livros escritos, então ele dizia sobre a importância do amor na educação, da amorosidade, do desenvolvimento das pessoas, do lado belo das pessoas, e quando desligava as câmeras, ele dizia que dentro da escola, tendo comida, não precisava ter mais nada. Aquilo foi uma coisa que eu era assessor dele, e aquilo era uma coisa que me chocava muito. E a primeira coisa que eu fiz, quando eu assumi o lugar dele, aliás, diga-se de passagem, foi abrir os teatros, os cinemas e as casas de espetáculos durante o dia para atender crianças que às vezes não têm nenhum tênis no pé para usar, mas que estão indo ouvir música boa, ver teatro bom, conhecer espaço cultural legal. Então é isso que eu acredito na educação. Não é a classe social que pode te impedir de estar aqui ou ali. Só quem pode te impedir é a pessoa que tem o poder de te levar para lá e para cá. Mas você não pode ser diminuído a esse ponto. É nisso que eu acredito na educação. Professor, no século XXI, eu tenho a impressão que mudou completamente o papel. Esquece o professor do século XIX, do século XX. A gente não está mais diante do professor palestrante ou ditador. A gente está diante de um mediador. É um provocador, na verdade, instigador da curiosidade, é aquele que propõe, aquele que pergunta e não responde, que faz com que os seus alunos gerem uma reflexão. O professor hoje, ele é um detetive, aquele que consegue detectar nos seus alunos os seus potenciais, os seus gaps, mas professor, hoje em dia, ele praticamente desaparece na sala de aula e deixa o seu aluno em evidência. É muito a ideia da sala invertida. Os alunos já vêm com uma bagagem. O professor traz um problema para ser debatido. O professor, acho que é a figura mais bela da sociedade. Sem o professor não existiria médico, não existiria
advogado, não existiria nada, simplesmente porque o professor, ele é o que muda o mundo. Tanto que no Brasil ele não é tão valorizado quanto em outros países, assim como na Inglaterra, o professor é o único que não se reverencia. Então, acho que ele é a figura mais importante da sociedade. Ele muda na minha vida simplesmente isso, ele me agrega conhecimentos, ele faz com que eu possa pensar de tal forma. O professor, para mim, ele é realmente um mentor mesmo. Acho que ele é uma das peças fundamentais na escola e provavelmente a principal, porque é ele que faz todo o trabalho de deixar aquela matéria, sinceramente, bastante chata, deixar ela bastante interessante, diferente, dinâmica, e faz com que você se empenhe em estudar alguma coisa, descubra o que você mais gosta, o que você realmente deseja fazer. O professor, ele basicamente te instrui a descobrir você mesmo, ele consegue te ajudar a descobrir os seus gostos, além de te ensinar, com certeza, muita coisa, você aprende muito com o professor. E, sinceramente, acho que sem os professores, não tem como imaginar sem os professores, eles são uma peça fundamental na vida de todo mundo. O professor é um sujeito, por vezes, contraditório, né? O professor da escola pública, ele está no papel de cumpridor dos mandos do Estado e, ao mesmo tempo, quando ele entra na sala de aula, ele é o sujeito que pode desconstruir esses mandos do Estado. Ele consegue ajudar os seus alunos a ter uma mobilidade social, sair do lugar que estão e ocupar outros lugares melhores. Professor, dependendo do professor, ele é um amigo para o aluno. Mas dependendo do professor, ele acaba gerando um certo desinteresse. E isso é triste, porque a gente quer ter um laço a mais com o professor. Tem certos professores na minha escola que eu adoro demais eles. Tem outro que eu prefiro nem falar muito. Alguns pais sim, mas não são todos. Eu acredito que uns ligam e outros não. Há casos de pais que ficam em cima, fica no pé. Tipo, qual é a sua como é que tá as suas notas? Você está estudando bem? Você tirou quanto tempo do seu dia hoje para estudar? Tem pais que faz isso. Tem outros não, tem outros que já deixam o filho largado e ele faz a sua própria vida. Às vezes tem pais que nem chegam para perguntar sobre o que está acontecendo, você está bem? Aconteceu alguma coisa na escola? Você está diferente hoje? Não tem? Por exemplo, a minha mãe, ela sabe como eu sou muito esforçada em tudo que eu faço. Sou preguiçosa, mas sou esforçada. Então, ela não tem essa preocupação de chegar em mim, o que está acontecendo na escola hoje, está com as notas ruins ou alguma coisa assim. Ela sabe quem eu sou, ela sabe quais são meus sonhos, sabe que eu sempre vou lutar por eles, não vou deixar de lado. E tem pais que não ligam. A minha mãe, ela não tem muito hábito de checar caderno. Agora, atualmente, ela vai mais nas reuniões de pais, mas antes era realmente porque ela não tinha tempo, então ela não ia. Mas ela sempre preocupa saber se eu estou tirando notas boas, mas ela não se empenha tanto porque ela sabe a filha que tem, ela sabe que eu mesma me cobro muito, eu mesma sempre quero tirar 10. Mas tem pais que simplesmente largam o filho, se ele está indo para a escola já é o suficiente. Os meus pais sempre me cobraram muito essa questão de estudo, sempre me incentivaram bastante, nunca faltaram em reuniões, mas assim, eu faço parte também do Grêmio Estudantil, então às vezes alguns professores reclamam muito de falta de pais nas reuniões, alunos que perdem a vaga, os pais não se preocupam com nada dessas coisas. Eu acho que os pais não estão nem aí para os alunos nessa questão de educação. Bom, por experiência pessoal, os meus pais sim me ajudam, me cobram, me incentivam a estudar. Procuram saber do que está acontecendo na escola, se eu estou com alguma dificuldade, mas eu vejo que com os meus colegas não é bem assim. Os pais não se preocupam, não incentivam, não estão presentes na vida escolar do aluno. E isso desmotiva muito, até por isso alguns alunos deixam de estudar, param de frequentar a escola. Se a gente falar de um ambiente de uma escola particular, pensando na escola básica ainda,
Eu vou dizer que a escola está muito bem, obrigada. E ela ajuda sim, né, uma escola de mais alto nível, particular, ela ajuda sim o seu aluno a se encontrar e cumprir, né, o seu papel. Estou falando de algumas escolas particulares no nível, né, não estou falando de todas. Agora, se a gente for olhar para a escola pública, nós vamos observar que isso não ocorre, né? Alguns professores, eles fazem um esforço e perguntam o que está acontecendo caso o aluno esteja com algum problema, tanto em notas quanto de comunicação na sala. Alguns procuram entender e saber, outros não ligam muito, acabam até discriminando o aluno por um problema que ele não sabe o que está acontecendo por trás de tudo. Olha, eu passei durante 4 anos no Grêmio Estudantil como presidente e vivi do lado de uma gestão. E se eu presenciei 4 casos de que o aluno foi entendido na escola, foi muito, porque o aluno, para a gestão e para os professores, na escola no geral, ele é simplesmente um número. Ele não é um ser humano, ele não é levado a sério, ele não tem sentimentos dentro de uma escola. Então, não tem um certo elo, não tem um entendimento. Eu acho que o professor, na maioria das vezes, não busca entender o aluno. Ele está ali exercendo o trabalho dele, porém, alguns professores, não, na minha opinião, não exercem isso da maneira correta. É óbvio que também falta muito incentivo, não tem um rendimento bom, não tem um salário bom. E é muito desrespeito, os professores quase nunca são respeitados, então, eu entendo que é bastante complicado. Porém, muitos professores faltam com respeito com os alunos e não buscam saber mais sobre eles, sabe? Tratam os alunos literalmente iguais, mesmo que alguns tenham alguns problemas que outros não têm. Por exemplo, se tem um aluno que se destaca muito numa sala, eles tratam como se todos os alunos se destacassem da mesma maneira. Aquele aluno está muito rápido, então vamos acelerar mais, e aí os outros alunos ficam para trás. Ou tem um aluno que é muito devagar, e eles desaceleram toda a turma. Então, eu acho que eles deviam se adaptar com os alunos e poder passar de uma maneira diferente para cada um, entender os problemas de cada um, para poder ajudar de forma personalizada, digamos assim, cada um com as suas dificuldades, porque todo mundo é diferente, né? Eu acho que quando a gente sai da frente da lousa e vai para a carteira escolar, eu acho que a gente se torna um ser não compreendido. Eu acho que, assim como muitas vezes os pais não entendem os seus filhos, os filhos não entendem os seus pais, não haveria por que o professor entender o aluno. Paulo Freire já dizia que nós somos seres inacabados. Paulo Freire, o maior educador que nós já tivemos nesse país. Eu acho que por sermos inacabados, todos nós temos perfis que são adquiridos muitas vezes naquele momento. Meu perfil de profissional, meu perfil humano, não é esse desse momento. Nesse momento eu estou numa situação exposta, respondendo a perguntas para uma câmera e para um grupo de pessoas. Então eu acho que essa questão da compreensão ela é muito relativa, porque eu acho que é uma troca de coisas. Costuma-se dizer na educação que já é a resposta tradicional, né, de que os alunos não são compreendidos pela escola e pelos alunos. Os alunos também não entendem a escola e os professores também. Então, justamente porque nós somos seres inacabados. Então, acho que o dia que essa compreensão acontecer, eu não tenho mais nada a oferecer aos meus alunos e os meus alunos não têm mais o que fazer dentro da escola. Eu acho que essa incompreensão mútua entre todos os segmentos da sociedade fazem com que a gente sempre vá em busca de alguma coisa. Eu não te entendo como aluno, então eu vou tentar descobrir mecanismos, talvez não para te entender em sua plenitude, talvez eu não consiga isso, mas para poder te entender um pouquinho mais. O que eu estou fazendo dentro da sala de aula, muitas vezes as minhas exigências, os meus pedidos, não são compreendidas em sua plenitude por você. Você vai tentar
entender isso. Eu acho que é isso que nos faz seguir sempre em frente. As coisas que já estão definidas não precisam mais serem refletidas. Já está definido, a gente já sabe o que é, para que eu vou pensar nisso? A gente sempre procura pensar em coisas que nos incomodam. E essa falta de compreensão do professor em relação ao aluno, do aluno em relação ao professor e da escola em relação a todos, eu acho que faz parte do jogo da nossa evolução. Eu acho bastante difícil, porque se a gente olhar para vários momentos históricos, a gente vai observar que a escola, ela sempre foi reprodutora, né, e produtora ao mesmo tempo de um sistema político, cultural, econômico. Então, se a gente olhar para o aluno lá da escola do século XX, do século XIX, for olhar para o aluno de hoje, do mundo contemporâneo, a gente vai observar que a escola não consegue, estou falando agora da escola pública, que a escola não consegue entender esse novo aluno, esse novo momento. Esse cara que tem aí uma leitura digital rápida, uma interpretação digital rápida, que está inserido no mundo tecnológico. Então, a gente sente que esse aluno ele não é entendido pela escola. E, muitas vezes, a escola ainda está no ensino tradicional, né? E este aluno, ele não consegue se entender dentro desse lugar onde ele tem que ser um ser pacífico. O professor ainda é o detentor do conhecimento e ele está lá sentado, ouvindo esse professor falar, sem participar do processo de construção do conhecimento dele. Então, eu sinto que o aluno não é entendido, né? Ele não faz parte, né, de um projeto até político do nosso país. E o professor também não. O professor também não é entendido. Então, eu sinto que nós estamos num momento muito conflituoso na escola, porque o professor é o cara que não sabe mais o que ele tem que ser, né? Por hora, ele olha para trás e vê que existe um modelo, que existia um modelo de escola no qual o professor era esse sujeito único, né? Importante, e de repente ele se vê num outro momento onde isso não ocorre mais, né? Então, ele não é mais valorizado pela sociedade, o conhecimento não é mais só dado através do professor, existem muitos outros meios onde o conhecimento e a informação estão expostas, como a internet, e eu acho que o professor ele está um tanto perdido. E, por outro lado, existe um projeto político no Brasil que nunca teve a educação como foco. Então, a gente vê que sempre o foco foi o mercado, né? Então, a escola nunca fez parte do projeto político. E, por hora, a gente observa que vários educadores ou jornalistas colocam, compara a escola japonesa com a escola brasileira, a escola da Finlândia com a escola brasileira. Não tem comparação, porque lá o projeto político inclui a educação como meio transformador da sociedade. E aqui no Brasil isso não ocorre. Então, assim, tanto o professor quanto o aluno não são entendidos nesse novo processo. E nem foi antes. Se a gente olhar para a história, sempre houve momento de conflito. Os professores, na minha opinião, não são nem um pouco respeitados na escola. Eu acho que eles, como eu disse, são uma peça fundamental na vida de todo mundo, só que, ao mesmo tempo, ninguém parece que vê isso, sabe? Os professores estão lá passando algo que muitas vezes é importante na sua vida e que você deveria prestar atenção e respeitar, sim. Só que, principalmente nas escolas públicas, que é onde eu frequento, né? Não tem nenhum respeito com os professores. Basicamente, os alunos muitas vezes atacam os professores, xingam e não tratam com um mínimo de respeito. E muitas vezes também os professores não tratam com respeito os alunos, mas eu vejo mais os alunos respeitando os professores do que os professores respeitando os alunos. E muitas pessoas, nem sempre os alunos desrespeitam os professores, até pessoas de fora, os pais respeitam os professores quando um aluno tira nota vermelha, o filho deles, e vai lá reclamar com o professor, por exemplo.
ou até professores não têm muito respeito na sociedade mesmo, eles são bastante excluídos e, tipo, não são, acho que não são tratados com o devido respeito que merecem, porque, sinceramente, deveriam ser tratados com muito mais respeito do que o Neymar, por exemplo. Eu já cheguei a ter casos na minha própria sala de aula, a professor ser recebido com bolinha de papel. Eu já cheguei casos na minha sala de professor estar passando a lição de um lado da lousa e do outro ser lançado uma cadeira. Então, o professor não é respeitado na sala de aula, desde a indisciplina até o desacato. Desrespeito pode ser você não estar prestando atenção no que ele está explicando, que ele está fazendo ali, está presente, ele estudou para aquilo, ele está tentando te ensinar, mas você não está prestando atenção. Isso já é um desrespeito com ele, que ele está ali fazendo o papel dele. E não estamos fazendo o nosso papel como aluno. Tem dois casos que eu gostaria de citar, que são, geralmente na educação física, quando a gente sai para a educação física, meninas têm o hábito de ficar sentadas sem fazer nada, enquanto os meninos jogam bola, vão jogar futebol. Já quando uma menina diz que ela vai jogar futebol com os meninos, ela não pode. Ela não pode justamente porque ela é uma menina. Ou então, se ela for jogar, ela vai ouvir xingamentos de joga direito, você não sabe jogar, sendo que nem os meninos, na verdade, sabem jogar. E também teve um outro caso que aconteceu na minha escola, em que uma menina, ela era de uma religião e ela foi vestida, trajada daquela religião. E chegou aos meus ouvidos que ela estava chorando no banheiro justamente porque estavam fazendo piada com ela. Eu acho que eu nunca vi um caso específico, mas quando entra uma professora mulher na sala de aula, por exemplo, se ela não gritar, se ela não fazer um escândalo, ela acaba não conseguindo um respeito que um professor homem tem, sabe? Olha, eu sei que isso é muito comum, mas na minha escola eu nunca cheguei a presenciar um caso desse, exceto em 2012, quando eu entrei nessa escola e eu cheguei a presenciar uma cena de algumas meninas ofenderem verbalmente outra menina por ela ser negra. Mas na minha escola pelo contrário, é uma grande valorização das meninas negras serem as mais bonitas da escola. Na escola falta muito respeito. Eu acho que um pilar da sociedade é o respeito e é uma coisa que falta muito na escola. E, sinceramente, desmotiva bastante você a comparecer lá, porque você chega num ambiente onde as pessoas se xingam o tempo todo e praticam bastante do racismo, homofobia, acho que mais do que racismo, porque atualmente eu acho que o racismo na escola diminuiu bastante. Mas a homofobia, que é o conceito, digamos, não novo, mas que agora está se mostrando muito mais forte, né? Acontece bastante na escola e até religião mesmo. Se alguém não tem religião ou não é cristão, por exemplo, já é discriminado. Se é de umbanda, é macumbeiro. Se é ateu, vai pro inferno, entendeu? Então, é algo que falta muito na escola, o respeito. É o que falta na escola. Acho que antes de toda a evolução no material, na infraestrutura, é o respeito que precisa na escola. Olha, são muitos aspectos, né? Primeiro, tem uma questão salarial importante, porque na escola pública os professores ganham muito mal, não são valorizados. A questão dos recursos, na escola pública nós mal temos uma caneta para escrever na lousa. E também o que me desmotiva como professora é a falta de apoio, tanto por parte do próprio Estado, como por parte dos pais e por vezes dos próprios alunos. Então eu acho que o professor perdeu o seu lugar de importância e está meio aí num não lugar, né? Então esse lugar que a gente não sabe o que fazer. E muitas vezes a gente sente que isso é um fator desmotivador. Mas por outro lado, outra vez, né, o papel do professor nessa questão da contradição. Por outro lado, o professor é o cara que cria, né? É um artista dentro da sala de aula. Então, é o lugar onde se constrói relações, muitas vezes duradouras, muitas vezes relações interessantes, né, entre professor e aluno, que fica para a vida toda. São marcas que a gente traz
de vários alunos que nós tivemos ao longo da vida, né? Nos meus 27 anos de sala de aula, eu tenho muitas marcas, sabe aquela coisa de ficar um pedaço das pessoas dentro da gente. E isso é o que ainda, é a locomotiva que ainda me faz estar lá nesse lugar, né? Por um lado, tem muitos aspectos que desmotivam, mas por outro, nós temos a questão das relações humanas que motivam estar lá todos os dias. O que me desmotiva como docente é quando eu percebo que um aluno, um grupo de alunos, não entendeu a importância que ele ganha ao chegar à escola, seja ensino fundamental, médio e, sobretudo, ensino superior. Porque o dia que o aluno ele se der conta da voz que ele consegue ganhar nesse processo educacional, ele vai perceber que ele pode ir além do seu período escolar, porque, na verdade, a sua vida vai começar logo após a sua formatura. E aí ele vai entender que essa voz que ele aprendeu a desenvolver dentro dos meandros da escola, do ambiente escolar, ele vai perceber que a voz que ele está ganhando pode reverberar para sempre. O que me desmotiva como docente são os fatores sobre os quais eu não tenho controle, basicamente. Então, por exemplo, determinações do nosso governo, ou quando eu percebo que o que está impedindo um aluno de atingir o potencial dele é a burocracia ou a situação socioeconômica que ele vive, que força ele, por exemplo, a ter que trabalhar para contribuir com a renda familiar, ao invés de poder estar se dedicando a uma educação, são fatores que eu estou de mãos atadas nessa situação. Como educador, eu faço tudo o que eu posso, mas a formação das pessoas ela não está limitada ao professor. Toda a sociedade precisa estar colaborando para construir uma situação propícia para o ensino e para o aprendizado desses alunos. Desmotiva? Nada. Nada. Deixa só eu explicar por quê, antes de responder. Eu sou formado em letras, não me formei em letras para ser professor. Eu fui por um outro motivo que não tinha absolutamente nada a ver com educação. Eu não sabia mesmo o que eu ia fazer, eu sabia o que eu queria fazer, mas não sabia o que eu queria fazer dentro da escola. Aliás, eu acho que eu não queria fazer nada. Um dia, por pressão da minha mãe, eu tinha que pagar uma prestação de um carro e comentaram com ela que precisavam de professor numa escola e ela me ofereceu como professor. Na época eu fiquei muito bravo porque eu me senti meio que eu fui oferecido em sacrifício. Não é isso que eu quero. E o dia que eu terminei a primeira aula, eu descobri que ali era o meu lugar. Eu estava fazendo uma universidade pensando em ser comissário de voo. Eu fui comissário de voo, mas dava aula também como substituto. E eu larguei toda aquela pompa, aquela elegância, aquele glamour de ser comissário de voo para ir sujar a mão de giz na rede pública. Ninguém absolutamente entendeu aquele ato meu. Então, quando eu me descobri, no primeiro dia que eu dei aula aqui, é aqui que eu quero fazer alguma coisa, eu descobri também que quando eu posso ter os dias mais terríveis possíveis, quando eu passo da porta para dentro da sala de aula, eu não sinto dor, eu não sinto febre, e é verdade, é uma coisa muito estranha. Eu não me sinto doente. Então, nada dentro da sala de aula é capaz de me desmotivar. Pode me irritar. E irrita muitas vezes. Um desinteresse de um aluno, um mau comportamento, uma bobagem qualquer, pode me irritar, mas desmotivar, nunca. Eu tenho 33 anos de sala de aula, e você me perguntando o que me desmotiva, o que uma vez te desmotivou dentro da sala de aula, eu vou te responder com toda segurança, absolutamente nada.
Eu acredito ainda em coisas que muitas vezes a gente ouve de professor, e principalmente dos mais jovens, e que eu paro para pensar e falo, nossa, eu nunca pensei nisso. De que escola pública não serve para nada, que escola pública é lugar de gente desajustada, que é um monte de gente que não quer fazer nada. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito na minha força como agente que pode ser um agente de modificação, um cara que pode mudar alguma coisa por meio de todo o conhecimento que eu tenho e que eu acumulei em anos e anos de estudo que eu já realizei e que realizo ainda. Então, nada me desmotiva. O que eu sonho ser? Bom, os sonhos são os nossos desejos mais profundos. Então eu, que com sonhos muito grandes, preciso ter responsabilidades ainda maiores. Por exemplo, com 2 anos, eu sonhava em ser princesa. Com 4, queria ser bailarina. Com 10, veterinária. Mas hoje eu não tenho ideia. Tudo muda, e eu sei que minhas ideias de futuro podem mudar. Se hoje eu quero conhecer o mundo, culturas e pesquisas, amanhã eu posso querer coisas ainda maiores. Enquanto eu fui crescendo, eu fui vendo várias coisas e sempre me perdia dentro de um padrão em que todos falavam que eu deveria estudar muito e fazer uma faculdade na esperança de ter uma vida melhor. E depois disso, eu trabalharia, teria que casar e ter filhos, e talvez largar toda a carreira que eu lutei para conseguir, afinal todos dizem que mulher tem que cuidar dos filhos, e tudo nessa ordem. Meu sonho hoje é simplesmente sair dessa monotonia, quebrar as regras e as ordens que tentaram impor para mim. Eu quero poder me expressar sem pensar em opiniões que não me acrescentam e ser feliz da minha melhor forma, sem medo e sem me preocupar com responsabilidades futuras. Afinal, eu sou adolescente e nem tudo que passa pela minha cabeça é constante. Raramente uma ideia, um sonho, uma vontade ou uma curiosidade vem para ficar. E enquanto elas passam, eu as realizo na medida do possível para no futuro, ao olhar para trás, eu pense que não me arrependi de ter feito as coisas como fiz, mas que eu sinto orgulho de ter visto as coisas com mais leveza. E para mim falar sobre sonhos é falar sobre o meu papel no mundo. O meu papel no mundo não existe se eu não puder deixar um legado. É como se minha existência passasse desapercebida. Então, meu maior sonho é deixar um legado, não só para os alunos, para essas gerações de jovens universitários que passam por mim, mas que eles possam se multiplicar através de mim. Eu gostaria de ser várias coisas, eu não consigo me escolher exatamente alguma coisa, mas eu tenho vontade de poder mudar a vida das pessoas de alguma maneira, tipo, poder deixar meu nome marcado, sabe, tipo, para que as pessoas não esqueçam que eu existi, porque, sinceramente, a gente vive muito pouco tempo e poder marcar, sabe, o Vitor em algum tempo da história seria muito incrível. Então, alguma coisa que pudesse me marcar, como inventar alguma coisa ou escrever um livro, por exemplo. Eu faço teatro há mais ou menos 3 anos, aí eu participo de um grupo teatral, e aí o meu sonho mesmo é bombar, é que o mundo inteiro saiba quem é Cássia Góes. E acredito que em cada época da vida, os sonhos vão mudando, né, à medida que a gente vai alcançando alguns e deixando alguns outros de lado. Eu tenho um sonho grande em fazer uma pós-graduação fora do país, um pós-doutorado, e assim, o meu desejo é esse, né, conseguir alcançar isso. Eu acho que a escola não prepara você para realizar seus sonhos. Porque ela está mais preocupada em passar aquilo que o governo impõe para ela, a matéria que o governo impõe para ela. Não em te explicar onde você vai usar isso, onde você vai usar aquilo, no que isso pode te ajudar, o que você mais tem que prestar atenção e o que deveria fazer. Eu acho que a escola não prepara muito bem os alunos
Porque, sinceramente, lá eles só passam um monte de matéria que, basicamente, para o Enem, eles não se importam muito com o que você deseja ou com as suas ambições. Eles acho que preferem passar aquilo que já está determinado pelo Estado, pela diretoria, e nunca procuram, sabe, aprofundar mais no que cada aluno gosta. É sempre a mesma coisa para todos os alunos, nunca tem alguma diferença, poxa, eles não pegam muito no pé para você ter uma intimidade maior com aquela matéria. Eles só passam e se você pegar, pegou. Se não pegou, fica para a próxima, repete aí. Eu acho que o Estado ele se preocupa muito no metódico, ele passa muita teoria, em vez de questionar o aluno e ver o que ele quer, o que ele pretende ter de conhecimento. A escola dá uma base, mas não quer dizer que a escola vai te mandar direto para o que você quer. A gente aprende desde do pré até o ensino médio uma coisa, e quando a gente quer, tipo, eu quero jornalismo, mas a escola não está mostrando certamente como é o jornalismo, ele só dá uma base. Tem gente que quer ser jogador de futebol, tem gente que quer ser modelo, mas isso não tem nada a ver com a escola. Por exemplo, a minha profissão, artes cênicas, é uma profissão má vista na sociedade. Ela é uma profissão em que você não vai ganhar muito dinheiro, talvez você não consiga ser famosa. Então, ela simplesmente desmente todo o meu sonho. Simplesmente diz que eu não sou capaz de atingir aquilo. Eu tive um aluno que era muito carente e ele morava em Várzea Paulista. E uma vez a gente, em sala de aula, começou a conversar sobre os sonhos dos alunos, né? Quais eram os seus sonhos? Ele estava no 9º ano, um jovem, e ele falou que o sonho dele era conhecer o centro de Jundiaí. Isso me marcou profundamente, né? Um sonho tão simples, tão pequeno, tão fácil de ser atendido. Isso me fez refletir sobre o lugar que eu estava, né? Esses tantos alunos que muitas vezes têm sonhos muito básicos e que não conseguem realizar esses sonhos. Bom, esse conseguiu porque nós fizemos ali um movimento na escola e levamos esse aluno para o centro da cidade. Até eu e mais 3 professores levamos para o centro de Jundiaí e ele ficou encantado, né? Os olhinhos dele de alegria de ver o centro de Jundiaí. Então foi um momento marcante que me motivou e que foi bonito realizar o sonho desse aluno, que eu pude fazer parte desse momento da vida dele. Com certeza falta bastante recurso na escola. Se não me engano, não vou afirmar, mas cerca de 0,6% das escolas brasileiras têm um mínimo de infraestrutura necessária para o estudo. Não tem laboratório, biblioteca, não tem sala de informática e muito menos etc. Então, mas sim, é possível aprender mesmo sem esses recursos. Afinal, depende muito do esforço dos alunos e do professor. Um professor que está incentivado, que está motivado a passar a matéria, que está motivado a poder ensinar os alunos de verdade, mesmo que não tenha todos os recursos necessários, ele ainda consegue fazer do jeitinho brasileiro, que é o improviso, e passar a matéria necessária. Sim, faltam muitos recursos na escola. Os professores fazem milagres para poder dar aula de acordo com o currículo escolar. Mas sim, dá para ter a educação sem esses recursos. Basta a persistência, a boa vontade, tanto da parte do aluno quanto da parte do professor. Acredito que uma aula possa ser ensinada assim, sem esses recursos, porém, quando você, por exemplo, numa aula de química, em que você vai para um laboratório e você tem contato com aquela substância, você tem contato com aquele aparelho, você aprende com mais facilidade, você decora o nome, porque se alguém aprende, se tem memória fotográfica, ela vai memorizar através do que ela está vendo. E não simplesmente através de um livro em que é lido aquilo, qual é a função daquilo. O que falta é interesse. Se o professor ele não tem um interesse, ele não tem uma didática maleável, mesmo sem recurso, a aula não flui. Pode ter o que ter, a aula não flui. Tem que ter um interesse. Olha, dá.
Mas também tem a questão de o aluno não correr atrás. E ele acha que pelo fato da escola não ser tanto beneficiada, ele acha que isso é argumento. Ah, minha escola não tem uma lousa decente, então é por isso que eu tiro nota baixa. Não é, porque você não se empenha. Se você se empenhar, você consegue tudo. A escola não me ensina meus direitos e muito menos a ser um cidadão. A escola, ela simplesmente acha que tem a função de ensinar as matérias língua portuguesa, matemática, ciências, mas o não é o que de fato tem que acontecer, porque a escola é o ambiente em que a gente mais passa tempo. São anos da nossa vida em que a gente sempre está no mesmo lugar, vendo sempre as mesmas pessoas. Então, ali deveria nos formar cidadãos. Eles falam pra gente que não podemos usar aquele tipo de roupa porque a sociedade não aceita, mas eles não me mostram o que o Estatuto da Criança e do Adolescente está me dizendo, o que as leis governamentais me propõem. Eles não ensinam, eles simplesmente ensinam coisas que eles querem ensinar. Eu acho que não. A escola não ensina nossos direitos em partes. Ela busca trazer mais nossos deveres como aluno, mas nossos direitos eles preferem ocultar um pouco. Principalmente por causa que isso beneficia eles em bastante formas. Afinal, a escola, como qualquer outra pessoa, quer se beneficiar de alguma maneira em tudo, né? Basicamente padrão brasileiro, querer se beneficiar em cima dos outros. Mas eles gostam muito de pegar os nossos deveres. Ó, o aluno tem que fazer isso, o aluno faz aquilo. Esse é seu dever de aluno. Só que, raramente, eles passam os nossos direitos. Falam assim, ó, você pode fazer isso aqui é direito seu. Não podem fazer isso com você. É muito difícil eles ensinarem nossos direitos, até como humanos mesmo, tipo, não passam o que a gente pode ou não fazer e o que pode... Não passam as leis, não nos ensinam o que realmente deveria ser ensinado, eu acho. Os nossos direitos, né, como você disse. Não, ela não nos ensina os nossos direitos. A escola, atualmente, ela está preocupada em te passar os seus deveres. Os seus direitos, eles ficam de canto, porque para eles não interessa. Interessa o que você faça, o que eles querem. Não, a escola não ensina os meus direitos. Pelo contrário, ensina apenas os deveres e nos oprimem também nessa questão. Nunca cheguei assim, algum professor falar, nossa, você tem direito a isso e isso. Nunca chegou esse caso. Eu sei dos meus direitos porque eu busquei por fora, estudei por fora para aprender. Não, os políticos não se importam com a educação no Brasil justamente porque as pessoas vão deixar de ter o senso comum e vão começar a agir mais pelo senso crítico. Então, eles vão saber votar, eles vão saber colocar alguém no governo e se alguém extrapolar, eles vão saber também tirar. Eles vão simplesmente, não vão, que nem está acontecendo no Brasil, em que sentam e se acomodam. Eles iriam lutar por isso e não é o que eles querem. Então, eles não investem na educação porque sabem que as pessoas vão se tornar seres pensantes. Mas a resposta é não. Convictamente não. Qual seria o interesse dos nossos políticos em criar gerações inteiras, críticas, com um poder persuasivo imenso, tirar esses alunos da caverna, tirar de uma caixa e, de repente, eles vão criar um monstro, entre aspas. Um monstro questionador. Claro que não. Não creio. Os políticos do Brasil não estão se importando com a educação. Pelo fato de, hoje em dia, chega na escola, tem verba, tem uma sala estruturada, laboratório de química, essas coisas não tem. Os políticos se importar com a educação fica até meio irônico, sabe? Eu acho que eles investem mais na deles, para os filhos dele, entendeu? A escola pública, cara, você não vê um laboratório de química, as merendas que tem também, sabe? Eu não tô reclamando da merenda. Mas tem dia que chega até a ser deplorável servir, por exemplo, canjica 3 vezes na semana, cara. Professor também com baixo salário, sempre tendo que fazer greve, cara. Não precisava ter isso, sabe? É uma coisa ridícula isso. Não, com certeza os políticos não se importam com a educação, eles querem que ela seja o pior possível, porque, sinceramente, alguém que tem bastante conhecimento não vai votar no político que está governando atualmente. Por exemplo, pessoas que entendem as coisas, que sabem como funciona de verdade, que têm um maior conhecimento, provavelmente não aceitariam as coisas que acontecem, as leis que são impostas, direitos trabalhistas que são reduzidos o tempo todo e que só beneficiam as grandes empresas. Então, tipo, eles preferem que
o estudante não tenha muito acesso à educação, que seja um analfabeto funcional, como muitas pessoas gostam de chamar, para que trabalhe numa empresa como um funcionário que recebe bem pouco dinheiro, para se endividar com bastante imposto e acabar tendo uma vida bem ruim. Os políticos não pensam na educação por conta do quê? Algumas coisas que eles vão investir em prol deles ou em prol de outras coisas, eles sempre acabam fazendo o quê? Tirando dinheiro da educação. Isso daí é um ponto que eles não importam com a educação. Outra coisa, eles não dão autonomia para o professor passar as suas matérias. Eles prendem o professor dentro, vamos supor, dentro de um caderninho, que ele não tem autonomia de passar matérias diferenciadas, passar um vídeo, passar uma matéria fora da escola, mais passeios fora da escola, mais aulas práticas, vamos supor, aula de química. Eles ficar só na teoria, você vai no laboratório, que falta dentro da escola, um laboratório de química, de física também. Isso ajuda o aluno a aprender. Se o governo pensasse um pouco mais na educação, ele colocaria um olhar a mais dentro das escolas. Eu acho que os nossos governantes não ligam para a nossa educação. Estamos tendo uma educação de qualidade como é nosso direito. Eles querem uma população alienada, que não se interessa. Eles não querem uma população que pensa, que questiona, que procura saber do que está acontecendo e do porquê está acontecendo. E é isso que a escola ensina, a pensar, a questionar. É muita falta de investimento. O Estado ele se preocupa mais no lucro deles, no particular, do que investir em educação. Se nós formos analisar, eles, num contexto geral, eles não têm uma preocupação de investir, porque se um aluno está na escola, ele está ali aprendendo, ele está ali evoluindo a ser crítico. Se ele começa a ser crítico, é desinteressante para o Estado. Então, eles não investem em educação para não ter tantas pessoas críticas questionando o que eles estão ou devendo fazer. Para mim, a escola perfeita seria, primeiramente, um ambiente onde todo mundo fosse respeitado, que, para mim, como eu disse, esse é um dos pilares da sociedade, o respeito. Se você não respeita o próximo, não tem como você conviver em sociedade, sabe? O respeito é o mínimo mesmo. Também teria que ter toda a infraestrutura necessária para poder ter um desenvolvimento melhor com os alunos, para que eles pudessem ter acesso a coisas que muitas vezes eles não têm. Porque muita gente não gosta, por exemplo, de química, porque nunca teve uma aula prática com química. É sempre aquela aula teórica extremamente chata, de fórmula, de física, por exemplo. É bastante chato estudar a parte teórica. Enquanto, por exemplo, se vê alguém fazendo uma bobina de Tesla, você fala, nossa, que incrível. Mas você nunca vê isso na escola, só vê a parte teórica, entendeu? Eu acho que a escola deveria ser muito mais interativa e buscar trazer a atenção do aluno. Afinal, se o aluno se desinteressa da escola ou de uma matéria, raramente ele volta a se interessar depois. Porque já fala, poxa, hoje tem aula de física, entende? Onde haveria muitos recursos, onde haveria todas as formas de você querer seguir a sua profissão. Porque no ensino médio normal a gente segue só a grade que tem, as matérias que tem, mas não tem nada diferente. Então, seria uma escola que haveria novas matérias, novas formas, igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem a matéria normal, mas você também pode escolher entre fazer teatro, entre fazer futebol, entre fazer canto, entre fazer várias áreas. Isso seria uma coisa muito boa. Também ter vários recursos para melhoria na sala de aula, muitas conversas, porque ninguém quer ouvir ninguém hoje em dia. Então, conversa é a melhor coisa, a base de tudo é a conversa. A escola perfeita para mim seria onde professores fossem bem remunerados, onde eles pudessem ter vontade de trabalhar, ter aquela ambição de quando levantar da cama saber que hoje tem mais um dia de aula e não acordar desanimado sabendo que hoje tem mais um dia de aula. Seria o respeito entre as pessoas, assim como deveria existir na sociedade, tem que existir também na escola. Seria uma educação de qualidade em que a gente pudesse ter vontade também de aprender, porque muitos alunos não querem aprender porque não são ensinados da forma correta. Então, acho que a escola perfeita para mim seria isso. A escola perfeita para mim seria se os alunos quisessem aprender, se os professores tivessem mais ânimo, mais entusiasmo de
passar matérias novas, fazer aulas mais diferentes, seria se não faltasse tantos recursos, seria se a direção também colaborasse. Bons e dedicados profissionais, desde o diretor, coordenador e professor até a merendeira, faxineira, com uma boa estrutura que engloba o espaço da escola, o prédio, os materiais necessários, com a atenção necessária do governo, onde o aluno entra com vontade de estudar, motivado, empenhado, porque sabe que ali vai ter tudo o que ele precisa. A Escola Perfeita, para mim, é um lugar onde todos se respeitam e que tem um certo apoio, tanto emocional com o aluno, quanto na educação, uma educação melhor, professores interessados a dar aula, a tudo, a se comunicar com o aluno de um jeito que eu nunca consegui ver, infelizmente. Eu sempre fico marcada com situações onde o aluno consegue entender que ele pode transformar a sua dor, o seu relato pessoal em arte. Quando ele consegue fazer uma produção textual, artística, não importa o gênero, quando ele consegue sintonizar essa dor, essa frustração, essa decepção, ele faz uma releitura. E aí, esse aluno percebe que ele ganhou, que a vida dele, a própria história que ele já traz, ganhou um novo significado. E isso se chama ressignificação. Toda vez que eu me deparo com uma ressignificação da história de um aluno, eu falo, uau, acho que eu comecei agora a cumprir o meu verdadeiro papel. É aí que eu me sinto completamente feliz, é aí que o meu trabalho ganha um novo significado, e aí, quando como professora, eu vejo, eu posso me ressignificar na vida de alguém. O meu papel foi além da teoria e até da prática tradicional da escola. Eu consegui significar na vida de alguém, mais que isso, eu consegui trazer ressignificado para essa vida. E aí eu falei, se todos pudessem pensar dessa maneira, dar as mãos, e na coletividade da educação, a gente conseguiria ressignificar a vida de cada aluno, e aí da educação, e aí de toda uma nação. É um pouco difícil buscar sonhos grandes quando você vem de uma família que sempre esteve acostumada com aquilo que a vida ofereceu, ainda que fosse apenas o suficiente para sobreviver. Eu resolvi buscar meus sonhos mais longe, porque quando eu era pequena, também acreditei que nunca faria uma faculdade. Para falar a verdade, acreditava que até comer um lanche em qualquer fast food era algo que não seria possível na minha vida. Qual a perspectiva de vida de uma criança que todo dia chorava assustada, vendo o pai chegar alcoolizado em casa e bater na própria mãe? Qual a perspectiva de vida de uma criança que compreendeu o que era uma arma de fogo antes de compreender para que servia a escola? Me diz. Durante muitos anos, eu vi minha mãe limpar o chão e privada dos outros para poder colocar comida na mesa e cumprir com a promessa que eu nunca mais passaria vontade. E às vezes, eu sinto que com isso, de certa maneira, as pessoas que lutam tanto acabam se acostumando com a dor. E quando você se propõe a buscar novas alternativas, elas acabam sempre sendo neutras. Não porque elas não acreditam em você, mas porque o mundo as fez acreditar que daquilo não vai passar. Mas chega um momento que nós não podemos simplesmente aceitar essa vida que nos oferecem. Então você deixa alguns amigos para trás, deixa a diversão das noites que muitos chamam de aproveitar a vida e se tranca em 4 paredes com uma pilha de livros que tentam explicar o mundo do lado de fora, só para você conseguir abrir a porta e enfrentá-lo de igual. Muitos têm medo de abrir essa porta. Têm medo do que podem encontrar do outro lado, sem saber que o maior monstro eles mataram quando se propuseram a buscar uma vida melhor. O maior monstro está no chão, dessas 4 paredes onde você passou meses ou até anos tentando ser melhor. O monstro do medo, da desigualdade, da injustiça, foi morto pela espada da educação.